Alô Alberto, alô Alberto. Olá Tiago, boa noite. Temos condições para começar, olá Alberto, temos condições para começar mais uma lenga-lenga do costume. Alberto, é já a edição número 31, a edição de 7 de janeiro de 2000. O tempo passa, porque é já a emissão de 7 de fevereiro de 2023, a 31ª emissão da Lenga-Lenga do Costume, que, como é hábito, estreia à terça-feira, às 21 horas, em exclusivo no canal de YouTube do Comitê Central. Canal que vos convidamos desde já a subscrever, porque ao fazê-lo acedem garantidamente a valiosos prémios, nomeadamente o prémio de serem avisados todas as semanas de um novo episódio da Lenga-Lenga do Costume, que eu saiba, há mais prémios a serem atribuídos pela subscrição do canal, mas tem também aquele quentinho de poderem contribuir para alcançarmos o nosso objetivo, que é os 500 mil subscritores. Estamos quase a chegar aos 5 mil, Alberto, quase 5 mil subscritores. Portanto, para 500 mil faltam, 2 zeros, acaba por não ser muito. Já temos um 5 e 3 zeros. Faltam só 2 zeros. Tínhamos 1000 para aí, já não é mau. Zero? Há uns meses tínhamos zero. Sim, há uns meses antes tínhamos zero. Começámos mesmo com zero. Portanto, tem sido exponencial, acho que começámos com zero. Tem sido exponencial o crescimento da Lenga-Lenga do Costume, que podem também seguir em podcast, procurando por A Lenga-Lenga do Costume. É preciso não esquecer o A em Lenga-Lenga do Costume, A Lenga-Lenga do Costume, e podem então subscrever o podcast em Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast. Sendo que nós, esta semana, Alberto, vamos arrancar para a Lenga-Lenga do Costume, um bocadinho ainda aproveitando o balanço da Lenga-Lenga do Costume da semana passada, porque acabámos o programa da semana passada a falar sobre Augusto Santos Silva e o facto do Presidente da Assembleia da República ter alertado para a necessidade de regularmos as redes sociais, e esta semana vamos começar com Cristina Ferreira. Mais especificamente com a ida de Cristina Ferreira ao Parlamento, a uma comissão parlamentar para debater o problema dos insultos online. Creio que é isto, não é, Alberto? Foi este o assunto que levou Cristina Ferreira. Eu sei que tu acompanhas de perto a carreira de Cristina Ferreira e, portanto, se eu puser aqui o pé em ramo verde, tu poder-me-ás corrigir. Eu nem tinha bem ideia, eu tenho uma ideia muito vaga da senhora, tinha até há poucos dias, sinceramente, sabia que era uma apresentadora, não é? Mas não... É como se não visses todos os dias, eu por acaso ia dizer todos os dias de manhã, nunca vi um TVI, minuto, mas eu nem sei se... Vi umas imagens, não faço ideia naquela está, naquela trabalha que o programa faz, não faço ideia nenhuma mesmo, juro. Mas viste, por exemplo, aquelas imagens de quando o Presidente da República telefonou para o programa da Cristina Ferreira, acho que na SIC ainda. Ouvi falar disso, acho que não vi as imagens, vi as imagens do Dr. Costa a cozinhar, a fazer uma coisa qualquer. Olha, aí está. Uma caldeirada de peixe ou não sei o quê, num programa dela. Exatamente. Sim, o meu conhecimento prévio era esse. E agora vi no programa, que há uns tempos, há pouco tempo, no programa da Joana Marques, ouvi uns excertos de uma entrevista que ela deu ao Manuel Luís Goxa. A Joana Marques, a Cristina Ferreira. Certo. Que me pareceu, não tinha ideia nenhuma da senhora, não é? Mas fiquei com uma ideia de que a senhora, alguma coisa ali não está muito bem. Ela diz que as pessoas que vão assistir às palestras dela vão para receber luz. Ela mostrou uns sapatos e falou-se muito desses sapatos. Oferecem isqueiros ou assim, qualquer coisa? ou descontos na EDP. É possível que sim, uma promoção. Ela levou aquela história dos sapatos que se falou por aí, uns sapatos Louboutin, é assim que se diz, não é? De 400 e tal euros, que a senhora disse àquele público que estava a assistir que os sapatos custavam mais do que aquelas pessoas ganhavam por mês, também, pobres coitados, ganham menos de 400 e tal euros, que gente desgraçada. E ainda assim investem no bilhete. Não é? Em bilhetes para assistir. Para palestras de enxovalho. São confrontados com o facto de não ganharem para um par de sapatos, literalmente. Não só ganham pouco, como gastam mal o dinheiro, que veio ouvir estas coisas. Cristina Talks, não é? Foi Cristina Talks é uma coisa desse género. Houve uma aqui no Norte, eu voltei para Lisboa também. E a senhora, a história dos sapatos é um bocadinho mais rocambolesca, porque ela disse que achou uma imagem de Nossa Senhora dentro dos sapatos e aquilo era um sinal, não sei de quê. Alberto, também convenhamos que Nossa Senhora
cuida por aparecer em sítios um pouco bizarros. Pois é. Da outra vez foi lá num ermo na região centro do país e E às vezes dentro de um entorradas, sapato. não é? Ou tostas, ou assim, não é? Também. Precisamente, muitas vezes Pois. aparecem em torradas, portanto Então, é conhecida é que é, por aparições um pouco estranhas, mas os desígnios divinos são insondáveis, não é? Uma coisa qualquer assim. não nos cabe, exatamente, não Pois é. tentemos nós perceber. Não, portanto, isto para dizer que a minha ideia da Cristina Ferreira era era muito vaga e a partir de agora não é assim grande coisa. Agora, daqui a ela ir ao Parlamento apelar à censura às redes sociais, embora ela naturalmente acho que não usou a palavra censura, usa palavras mais Não quer fofinhas. censurar, ela quer melhorar as redes sociais. Melhorar. Ou Melhorar. seja, Por via de provavelmente, da proibição de algumas pessoas em algumas circunstâncias, usarem as redes sociais. ela quer fazer aquilo que, em última instância, qualquer um de nós, em certos momentos da vida, quando estamos Exatamente. quando nos dá para isso, ou quando temos um desabafo, aquilo que nos apetece fazer, que é mandar. Ou seja, impedir os outros de dizer aquilo de que nós discordamos. Normalmente a ideia é essa, não é? Se eu mandasse, eu faria, não sei o quê. Se eu mandasse, era proibido. Claro. Aqueles disparates que nós dizemos. Felizmente, estes disparates não costumam ser passados a lei e e as pessoas que os dizem não são convidadas necessariamente a ir à Assembleia da República falar no assunto, não é? Discutir o assunto. Por algum motivo, uma apresentadora de variedades não gosta que digam mal dela da exposição pública dela, que isso não tenha consequências, e quer que as pessoas se calem, que sejam confrontadas com aquelas historietas dos sapatos e da luz e da Nossa Senhora e que não tenham o direito de criticar ou de gozar com isso. Eu acho que tem. É um bocadinho aquela ideia, sim, se eu mandasse, não é? Se eu mandasse... Se eu mandasse e tal. Pois, mas aparentemente, de facto, uma pessoa com a projeção mediática da Cristina Ferreira tem enfim, acesso a expor essas, digamos, preocupações em circunstâncias um bocadinho diferentes da generalidade das pessoas. Claro. E, enfim, isto vem na sequência também de uma petição, acho eu, que a Cristina Ferreira criou, na sequência do lançamento do seu livro de título, e estou a citar, agora, por acaso, eu queria citar corretamente e agora... Também não sei pronto, é que agora fugi. Uma das palavras eu sabia. Também sabia eu. Duas. Não, até sabia três. Não sabes para cima se é para cima. Pois, exatamente. Se era para cima ou para baixo, não é? Para lá, sim, se era para para baixo, lá, se era para lá, se era para cima, é para cima. Qual era a direção? É esse o título do livro. Livro que eu não li a obra, mas A obra. retrata de facto a temática dos insultos online. Agora, aqui, nós estamos habituados, por exemplo, Alberto, e gostava de ter a tua opinião sobre isso. Há entidades reguladoras para a comunicação social e nós sabemos como funcionam tão bem, do histórico positivo que há relativamente a essas autoridades. Seria expectável pensar-se na existência de uma autoridade para regular, neste caso, um meio de comunicação, como poderemos considerar que são as redes sociais, tal como existe uma autoridade para regular meios de comunicação, como por exemplo as televisões, ou em que medida é que estamos a falar de circunstâncias diferentes? Eu acho que sei a resposta, ou pelo menos uma resposta. Não, mas dá a tua partilha não, a tua tese. Sim, é uma tese bastante básica, como normalmente são as minhas teses, mas a verdade é que nós interagimos nas redes sociais, para já essa é uma diferença grande, como cidadãos, não é? Como pessoas a título individual, quer dizer, não somos, interagimos uns com os outros nessa condição, não somos propriamente uma instituição, uma empresa que tenha adquirido uma espécie de licença para poder atuar em determinada área, lá está, logo à partida regulamentada por uma série de poderes, nomeadamente, eventualmente, poder político ou poder judicial, seja o que for. Portanto, nós nas redes sociais agimos como cidadãos, não é? Como nós próprios. E, uma espécie de substituto da conversa de café, se reparares, não é? Pois, exatamente, sim. É uma praça pública onde muitas vezes a coberto do anonimato e sempre a coberto de um distanciamento físico, as pessoas fazem aquilo que as pessoas fazem nessas circunstâncias, que é, muitas vezes, serem altamente desagradáveis e mal educadas. Acontece. Exatamente, como acontece também na vida pública, lá está, em locais públicos, mas certamente com menos frequência, por força dessas inibições que têm a ver com o facto de estarmos cara a cara uns com os outros e de haver, mais que não seja, no limite, algum receio de uma reação até física
de quem interpelamos de forma desagradável, coisa que não acontece nas redes sociais, onde por isso, normalmente assistimos a trocas de ideias que mais não são do que esgotos a céu aberto. Mas pronto, Alberto, queria saber a tua opinião sobre... Eu acho que isso faz parte, porque as conversas de café, ou as conversas, aquele sentido genérico e mais antigo da praça, não é? A praça enquanto local de intercâmbio e de cruzamento de pessoas e de ideias, incluíam de certeza também cenas escabrosas, com certeza, e afirmações escabrosas e coisas, e outras são patetas apenas. Às vezes fadas e assim. Agora eu acho também existem nas redes sociais, metaforicamente, não é? Sim. Agora eu acho que eu peço desculpa se me ria de despropósito, mas eu acho que percebi o que tu disseste, mas houve uma pequena falha na transmissão. Houve uma pequena falha, mas acho que te riste com muito a propósito. Quer dizer, eu acho que percebi no sítio certo, embora o que eu disse não merecesse essa reação, mas que eu agradeço. Não podia estar a falar de uma coisa trágica e eu estar-me a rir aqui, feito pateta. Não. Mas não, então percebi bem. Não, okay. de todo. E, entretanto, perdi-me, mas já me encontro. Acho que não faz sentido nenhum. Acho que se as pessoas não querem estar tão sujeitas, com certeza, se uma pessoa tem uma visibilidade pública muito grande, como é o caso desta senhora Cristina Ferreira, senhora Dona Cristina Ferreira, com certeza, se tem uma visibilidade pública muito grande, vai ter uma repercussão positiva, negativa, etc., proporcional. Se ela quer menos repercussão, quer que as pessoas falem menos dela, ou não quer arriscar que uma parte dessas pessoas fale mal dela, não se exponha tanto. Não vá, por exemplo, para cima de palcos mostrar sapatos. A mim nunca me ocorreria para cima de um palco. Primeiro, já foste, é diferente. No meu caso, muito dificilmente me apanhariam em cima de um palco. De certeza que não ia para cima do palco mostrar, a não ser num papel que se desempenhasse, como tu já fizeste em diversas circunstâncias. Poucas vezes de saltos altos. Acho que poucas vezes de saltos altos. Eu ia mostrar, tinha isto em casa e dentro destes sapatos estava uma imagem de Nossa Senhora e não sei o que mais. Isso nunca me ocorreria fazer, porque se fizesse isso já saberia que havia uma data de gente. É previsível que há uma data de gente que me ia insultar... Como é que é? Acima de, no caso, talvez não fosse de puta, mas de outra coisa qualquer. Eu sou insultado dentro da minha minúscula, microscópica persona pública, nessa qualidade sou insultado todos os dias, e ameaçado, aquelas coisas que tipos vêm dizer, eu sou ameaçado nas redes sociais, já fui ameaçado, eu sou ameaçado quase todos os dias, ameaçam-me fisicamente, me partem as pernas, o que eu mereci era isto. Eu imagino que tu tenhas... Sim. Mas não ligo. Não, tu deves receber, percentualmente, deves receber uma quantidade muito maior de ódio do que a Cristina Ferreira. Até acredito que percentualmente sim. Agora, sim, o global dela é imensamente maior, porque a senhora é das figuras mais conhecidas do país. Sem fazer juízos de valor, é objetivamente uma das figuras mais notórias do país, com certeza. Não percebo bem porquê, mas é um juízo de valor. E de certeza que sim, a Cristina Ferreira não recebe ameaças de que lhe vão partir as pernas, até porque ela anda sempre com a Nossa Senhora no sapato, certamente que tem os membros inferiores protegidos de qualquer ocorrência desse tipo. Pois é um bocadinho isso, não é? Por enquanto não é obrigatório ter redes sociais, eu percebo que por uma pessoa com o tipo de exposição pública da Cristina Ferreira seja quase obrigatório, mas por enquanto acho que não é obrigatório. Tiago, desculpa, eu não estou a falar da exposição apenas nas redes sociais, ela expõe-se de muitas outras maneiras. Pois, exatamente, sim. Não tem que ser pelas redes sociais. E expõe uma suposta intimidade, que a mim parece um bocado postiça, um bocado plástica, mas é uma intimidade. Sim, ela quer dar essa ideia. Não o faça. Pode apenas fazer os programas e pronto, e aí terá com certeza críticas, e toda a gente que aparece na televisão é sujeita a críticas, mas certeza que não serão tantas. E tão fortes, digo eu. E voltando ao paralelo com a questão da praça pública, não é? Do paralelo entre as redes sociais e a praça pública, lá está, se houver uma praça pública especialmente mal frequentada, ou pelo menos frequentada por pessoas que eu sei que não gostam de mim e que têm vontade de me partir as pernas, em princípio não vou a essa praça pública, portanto há sempre a opção de não estar presente nas redes sociais. Ou não ligares a isso. Ou optar por não dar importância a isso, sim. Agora, de facto, o que a Cristina Ferreira foi defender ao falar nesta entidade reguladora das redes sociais foi uma espécie de organismo em que as pessoas pudessem denunciar outros utilizadores das redes sociais se sentissem, e estou a citar, ameaçadas, difamadas e injuriadas.
Fim de citação. Agora, o que acontece é que eu acho que para todas estas situações já existem formas legais Aos tribunais, recorram aos de reagir tribunais. À polícia e os tribunais e, portanto, sim, também por aí não parece que seja necessário limitar ou proibir a utilização das redes sociais. Sobre mim, uma figura pública, uma vez, já falecido, Emílio Rangel, não interessa, mas posso dizer aqui, escreveu que eu aproveitava o meu espaço aí nos jornais, na altura, salvo eu, Diário de Notícias, na sábado, ou qualquer coisa assim, que eu aproveitava o meu espaço para, e passo a citar, quase texto, quase literalmente, que aproveitava o meu espaço para semanalmente elogiar Hitler. Por acaso, deve ter sido umas semanas em que eu não li, não me lembro de muitas crónicas em que eu tenho elogiado o Hitler. Ou sequer escrito o nome do Hitler, não deve ter escrito muitas vezes na vida o nome do Hitler sequer, muito menos em qualquer contexto que possa ser simpático ou ser encarado como simpático, mas... Eu aposto saber isso, um bocado o plano da tua câmara tinhas aí ao lado emolduradas essas crónicas. Essa semana de crónicas em que elogiaste o Hitler todos os dias. Vou editá-las em livro, É um pequeno volume de 840 páginas. Estás a guardar para depois, para um best-of. Chamada Minha Luta, parte 2, A Vingança. É mais... Sim, é isso, vamos aguardar. Estou mais ansioso do que estava pelo... Portanto, eu perante isso, por acaso na altura até em conversa com um advogado amigo, na altura, também já falecido, nesse caso infelizmente. Mas dá-me a ideia que as pessoas com quem tu interages têm uma tendência a falecer. Eu não interagi com o Emílio Rangel, salvo seja. Inadvertidamente. Esse amigo infelizmente faleceu, o amigo advogado. Ele disse-me, ainda lhe falei da possibilidade de um processo, foi a única vez que me ocorreu processar alguém. E ele disse, deixa lá, pá. Pronto, disse-me só isto, foi o argumento dele. Deixa lá, pá. E a seguir continuamos a jantar técnico, e não se falou mais no assunto. Bastante técnico e jurídico esse argumento. Exatamente, um parecer jurídico daqueles muito substanciados. Sim. Muito bem. Alberto, eu acho que está mais ou menos tudo dito em relação a esta vontade de proibir. Mas é engraçado que isto tenha vindo na sequência já dos Santos Silva, como nós fizemos aqui a transição, não é? Quer dizer, parece. Pois é. Será coincidência, mas talvez não, possa não ser, não sei. Pois, talvez possa não ser. E ainda bem que acabámos a falar de proibições neste primeiro tema da semana, porque o segundo tema também não vai fugir muito a questões de proibições ou similares. Antes disso ainda, vamos lembrar o apoio que o Azeite Talismã continua a dar, além da lenga do costume, inestimável apoio que nós muito agradecemos. E Alberto, vamos então passar a partir desta semana já ao site definitivo do Azeite Talismã. Também, eu estou a saber isto em primeira mão. Sim. O site já está completamente configurado e prontinho para vendas, operacional, e vai aparecer aqui o endereço. Excelente. Mas o endereço é muito simples, é talismã.pt. www.talismã.pt. Agora, se é .com, estou a dizer uma asneira, mas eu acho que é .pt. Não tenho a certeza absoluta. Mas ele vai aparecer aqui de rodapé, de certeza. Espero, portanto, um alerta ao nosso técnico, Tosé, portanto... É colocar o endereço isso. Que ele sabe isso, de certeza. Espetacular, muito bem. E nós ficamos então por aqui em relação ao primeiro tema da semana. Ora, Alberto, vamos então a isto, ao segundo tema da semana, e referimos que íamos continuar na área das proibições e de facto nós cumprimos as nossas promessas, porque o segundo tema da semana é uma declaração da deputada Mariana Mortágua, que quer impor um teto às rendas e controlar o alojamento local. Para os proprietários, para quem estas medidas não sejam suficientes, ou seja, que não queiram alugar as casas na eventualidade destas medidas serem impostas, a Mariana Mortágua pretende obrigar os proprietários das casas a alugar os seus imóveis. O que é que achaste desta proposta de Mariana Mortágua? Eu acho surpreendente, não é? Não. Surpreendente, não. Acho que não podemos qualificá-la como surpreendente. Mas encaixa um bocadinho nesta lógica que o partido, que o Bloco de Esquerda e que, enfim, que partidos com gosto autoritário têm, só sabem fazer duas coisas, não é? Ou proibir ou obrigar. E neste caso pretendem obrigar os proprietários de imóveis a alugar casas, enfim, mesmo que obviamente não seja essa a sua vontade. A pessoa, por exemplo, se tiver uma segunda casa, Tiago, imagina uma casa de férias, portanto a casa está vazia, não sei exatamente em que moldes isso aconteceria, mas a pessoa é obrigada a alugá-la. Só que depois, além de ser obrigada a alugá-la, o que já é uma imposição engraçada, seria obrigada a que a renda desse aluguer fosse imposta, o teto dessa renda fosse determinado
pela doutora Mariana Mortágua, pelos amigos dela, não é? Exatamente. Na prática, é a pessoa ficar sem a casa, em última instância. Sim, isso é que é a parte. A pessoa deixa de poder fazer o que quer com a sua casa, não é? E, de facto, isto é um bocadinho assustador, porque nós costumamos olhar para isto, quer dizer, há uns anos atrás, se calhar, olhávamos ainda com mais, com uma curiosidade, enfim, isto era uma coisa quase humorística, não é? Depois, Sim. depois o Bloco de Esquerda e o PCP ganharam durante os anos da geringonça o protagonismo que nós sabemos. E, portanto, daqui para a frente será sempre difícil olhar para estas ideias de partidos como o Bloco de Esquerda e muito em particular para ideias de deputados como a Mariana Mortágua. Eu diria é difícil olhar para isto sem um arrepio na espinha, porque a verdade é que estas pessoas mostraram a miúdo nos últimos anos muita vontade de exercer o poder. E essa vontade já teve consequências, Tiago. Pois já, Pois. já teve consequências e nós, de facto, ainda assim, eu acho que a generalidade das pessoas que ouve este tipo de coisa está ainda assim muito longe de ter a ideia de quão próximo nós podemos estar de basicamente nada no mundo como nós estamos habituados a entendê-lo funcionar assim. Não digo para sempre, mas ter eventualmente que funcionar sempre assim, ou seja, a própria ideia de propriedade privada, de nós termos o direito de, com o dinheiro do nosso trabalho, comprar, por exemplo, uma casa, ou seja, essa casa representa o nosso trabalho, horas do nosso trabalho. A ideia de que essa propriedade é de facto nossa, é uma ideia que está muito longe de ser comumente aceite, e comumente aceite nomeadamente por deputados do nosso Parlamento, como está muito longe de ser um dado adquirido, porque de facto isto, como dizias, na prática, significa que depende apenas da vontade de alguns políticos e nas circunstâncias certas pode até depender da vontade de muito poucos políticos, o facto do mundo se reorganizar de um dia para o outro, mais ou menos de um dia para o outro, de uma forma que eu acho que a generalidade de nós ia gostar pouco de o ver reorganizado, nomeadamente com o facto, como mencionaste, que pura e simplesmente de um dia para o outro, por decisões políticas e legislativas, nós deixarmos de ser proprietários do que quer que seja. Basta que uma Mariana Mortágua da vida consiga impor, de alguma maneira, uma lei deste tipo, esta ou qualquer coisa deste género. Ela conseguiu, por exemplo, criar a famosa lei Mortágua, ou taxa Mortágua, que é aquele adicional ao IMI. O IMI já é um imposto, já vou dizer duvidoso para não dizer um palavrão. Ela conseguiu que, a partir de um certo valor da propriedade, seja terreno, seja habitação, seja o que for, que o IMI a pagar haja um adicional, há um acréscimo do IMI. E ela, isso é uma ideia dela, o seu dono, e foi aceito, e existe, e não só existe, como tem sido aplicado cada vez a mais casas, a um número maior de casas e terrenos, até porque o valor avaliado, o valor suposto das coisas tem crescido, não é? Tem aumentado em Portugal. Em função da oferta e da procura e da evolução natural das coisas, ou não, mas tem crescido. Portanto, o valor a partir do qual o número de casas que já se enquadra nesse valor que passa a pagar o adicional de IVA é cada vez maior. O adicional de IMI, não é? Sim, de IMI, peço desculpa. Claro. Sendo que há nessa lei do adicional do IMI outras coisas que parecem interessantes. Não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, mas tenho alguma certeza de que ele não incide, por exemplo, sobre hotéis e coisas do género. Portanto, é curioso também, incide sobre habitação e não incide sobre outro tipo de infraestrutura, como sejam, por exemplo, os hotéis. Portanto, o que é bastante arrepiante nisto é que, de facto, nem sequer é preciso mudar leis ou mudar muito profundamente leis para que de um momento para o outro nós possamos, por simplesmente, deixar de ter capacidade de ter, por exemplo, uma casa própria. Basta que com os impostos que já existem, ou que os impostos que já existem aumentem o suficiente para que as pessoas deixem de ter capacidade de os pagar e tenham que vender as casas para, mais ou menos de um dia para o outro, por isso simplesmente deixarem de ser proprietários das suas casas. E lá está, e impostos como este, como dizes do IMI, que enfim, cujo sentido que fazem é nulo,
Já para não falar de impostos sobre transação de imóveis, os imóveis sim. pagarem imposto cada vez que são transacionados e por aí fora. Mas, portanto, não é preciso sequer alterar radicalmente o panorama político ou Não é preciso legislativo uma para... revolução. Não. Não, de todo, pois, é isso é que Não. é bastante assustador, porque não é preciso nenhuma revolução, de facto, é só preciso que pessoas como a Mariana Mortágua tenham a capacidade para exercer o poder, e de lá chegar pela mão de um qualquer oportunista que precise no momento de apoio parlamentar, para que brincadeiras deste género de repente nos transformem, mudem a vida, basicamente, de todos nós, ou pelo menos de grande parte de nós, porque somos um país em que há uma percentagem significativa da população que é proprietária de Não, casas. é preocupante para que a cabecinha, esta senhora tem obviamente uma cabecinha totalitária, é a forma de pensar dela e da grande maioria, imagino que a grande maioria das pessoas do Bloco, pelo menos aquelas que são mais ruidosas, mais notórias, não é? Tem cabeças totalitárias e o pensamento deles só tem a ver sempre com isto, é o que tu disseste, é proibir ou obrigar. Não conseguem conceber, por isso é que me faz muita impressão alguns ingênuos que não são de esquerda ou que não estão virados à esquerda virem com a ideia que o Bloco é importante na defesa de certas liberdades, Sim, que sim, sejam sim, sim. sociais ou assim. Não, o Bloco não defende liberdade absolutamente nenhuma. A única coisa que eu vejo o Bloco defender, a única liberdade que eu vejo o Bloco defender é das pessoas poderem fumar haxixe sem serem presas. É única, mas é um assunto que preocupa, quer dizer, os garotos, não é? Não é assim exatamente uma questão daquelas essenciais ou estruturais do país. É assim uma questão de um bocadinho adolescente e tal. Tirando isso, eu não vejo dali, não vem qualquer defesa, não vem nada de bom para a defesa de qualquer liberdade, absolutamente nada. Sim, não, de todo. E houve outra coisa que me chamou a atenção nestas declarações de Mariana Mortágua, e eu vou citar, que para não falhar, que são as seguintes, e estou a citar: alguém que por mera retaliação mantém um imóvel fora do mercado numa altura em que há uma crise de habitação, tem de ser obrigado a pôr o seu imóvel a arrendar. Fim de citação. Retaliação. Portanto, retaliação, portanto, esta senhora, e não é só esta senhora, é a agremiação política em que ela se enquadra e outras do género, veem os cidadãos como inimigos políticos do Estado, ou pelo menos daquilo que ela acha que deve ser o Estado. Portanto, e esses cidadãos, que são inimigos políticos e ideológicos do Estado, têm que ser postos na ordem. E ela não é propriamente discreta na forma como acha que eles devem ser postos na ordem. Não consegue ser, não. Aliás, na sequência de outras declarações, como aquela temos que ir buscar o dinheiro onde ele está a ser acumulado, ou coisa que o valha. Portanto, é isto que temos, e era bom que de uma vez por todas percebêssemos, porque muitos de nós, e eu incluo-me provavelmente nesse grupo, sempre olhámos para este tipo de afirmações vindos do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista Português com uma certa galhofa, que depois do que se passou nos anos da Geringonça nós percebêssemos que efetivamente isto está ao virar da esquina. Até 2015, e estou a incluir o engenheiro Sócrates conscientemente, havia sempre uma ideia que o PS era uma barreira a esse mundo, a esse universo. Porque sempre foi historicamente, não é? Sempre foi historicamente. O PS solidificou até em boa parte no combate ao Partido Comunista, não é? Claro. Agora com o Dr. Costa, por oportunismo, por convicção, por nostalgia de um tempo da juventude que ele passou no Partido Comunista, por uma série de coisas, esse direito não está garantido, não é? Essa segurança que tínhamos em relação à extrema-esquerda ser uma excentricidade, uma aberração, já não temos tanta certeza assim sobre isso. Não temos, e era bom que, nomeadamente a malta mais jovem que começou agora a votar ou que não vota e que não se interessa, era giro que ganhassem consciência de que o mundo, como o aprenderam a ver, está longe de ser um dado adquirido, muito longe de ser um dado adquirido. Isto é... Diz, Tiago, diz. Desculpa. Não, diz. Os tempos em que vivemos, é preciso, isto, acho que é importante perceber isto, os tempos em que vivemos, nomeadamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, são tempos absolutamente inéditos. Excepcionais, sim. Absolutamente excepcionais na história da humanidade, são a exceção que confirma uma história mundial de basicamente de desgraça, de sofrimento e de morte, e era bom que tivéssemos a consciência de que estes tempos
até mais ou menos aos dias que correm, são tempos absolutamente excepcionais e que isso foi conseguido a muito custo, com o sacrifício de muita gente ao longo de muito tempo. E quanto mais tempo passa, o problema é que isto é inevitável que assim seja, mas quanto mais tempo passa neste estado de coisas, menos as pessoas têm noção disso, não é? Da excepcionalidade do momento, e as novas gerações vão tendo cada vez menos noção da excepcionalidade do momento. E depois entramos naquele ciclo quase inevitável que a história nos ensina, que é aquele que segue a generalidade das civilizações que se vão degradando de alguma maneira, quando se perde a noção da excepcionalidade dos tempos que Tiago, se vive. eu gostava só de te chamar a atenção para a palavra que tu usaste, que ela usou, que a Mariana Mortágua usou na citação que tu deste. Retaliação, não é? Quer dizer, uma pessoa tem uma casinha, alguns que está vazia, porque é usada para férias, ocasionalmente, para isto, ou para os fins de semana, ou para isto ou para aquilo. A pessoa está a fazer isso porque está a retaliar. A forma como estas cabeças funcionam é pelo menos interessante, no sentido, talvez clínico do termo, não é? Mas é interessante. Não, e eu acho que não é vão, a escolha de palavras não é tudo menos inocente, não é? Porque alguém que retalia é alguém que provavelmente merece da parte. Sim, a pessoa está a cometer um delito, um crime, precisamente, e portanto infração abre qualquer, a porta que essa atitude seja não vamos combatida. tolerar retaliadores, não é? Pois, precisamente, e portanto estas mentes totalitárias, era importante que nos mantivéssemos atentos em relação a isto, para não voltarmos a correr o risco. É fatal que haja cabeças dessas totalitárias, cheias de ressentimento, que não têm escrúpulos nenhuns em recorrer ao puro roubo, ao assalto, à propriedade alheia, mas era importante que essas pessoas não fossem levadas a sério, quer dizer, ou melhor, devem ser levadas a sério no sentido que são perigosas, mas era bom que não houvesse um contexto que as tornasse perigosas. Isso é que era ideal. Exatamente, e que fossem, lá está, que fossem suficientemente levadas a sério. Infelizmente temos que as levar a sério porque é o contexto que temos. Porque o resto seriam mais malucos se prove, não é? Dizer assim umas Sim, coisas. Lá está, e até nos ríamos um bocado e tal. Ríamos um bocado, era engraçado. Que isto, exatamente. Esses tempos acabaram. Os malucos têm algum poder agora, ou têm influência junto ao poder, ou têm possibilidade de chegar ao poder. Exatamente, portanto era bom recuperar alguma sanidade, o que é ótimo, melhor do que qualquer outra coisa. Para recuperar a sanidade é o azeite talismã. Todos os médicos, aliás, por acaso não sei se todos os médicos, não sei se pode dizer que todos os médicos dizem, mas é uma 9 em cada 10 que eu ouvi, mas só 9 em cada 10. Só aqueles 9 em cada 10 que eu ouvi, os outros não sei. E o outro é um negacionista. O outro negacionista e a ordem vai intervir, não tarda. Vai, muito em breve, porque isto é mera retaliação e, portanto, tem que ser punido. Olha. Sim, e portanto... Mais 10 minutos ocupam-lhe a casa. Tipo, tinha ali uma casa em Mil Fontes e tal, já vai ficar sem ela. Pois, exatamente. E começa também, e como parte do tratamento, o primeiro passo é ver o magnífico reclame do azeite talismã, que todos os nossos espectadores vão poder ver a partir de agora. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá está, o fabuloso reclame do azeite talismã, que continua, como sempre, a apoiar a lenga-lenga do costume, apoio que nós voltamos a agradecer. Alberto, vamos ao último tema da semana. Talvez para desanuviar um bocadinho, temos aqui um tema ligeiramente mais festivo, quer dizer, festivo, enfim. Antes disso ainda, e vou apanhar de surpresa porque não falámos disto antes, há aqui um comentário de uma
espectadora ou espectador, não sei, da Lenga-Lenga do Costume, um comentário que foi deixado no canal do YouTube do Comitê Central, na sequência do programa da última semana, Alberto, para o qual eu vou pedir um comentário ao qual eu vou pedir o teu comentário. Foi o nosso espectador, ou espectadora Lado Lunar. Em princípio é um espectador, o Lado Lunar, não é? Sim, Embora hoje em dia também pode, lado, se fosse lado, ele não nos dizem os pronomes, a gente não pode saber. Passem a pôr os vossos, se fosse lado ou lado-se, enfim, assim, Ele, ela ou eles, elas. Exatamente. Ponham, por favor, para a próxima essa indicação para depois não ficarmos nesta situação algo embaraçosa. Mas, portanto, vamos admitir que é o nosso espectador Lado Lunar, que na sequência do facto de termos falado do palco da Jornada Mundial da Juventude, temos falado bastante sobre o palco e termos até especulado sobre quem é que iria fazer a primeira parte do Papa naquele palco, diz o Lado Lunar, estou a citar, quem faz a primeira parte do Papa são os santos e pecadores. Fim de citação, excelente, Lado Lunar, excelente, muito, muito bem visto. É realmente muito engraçado, mas não podem ser os santos e pecadores, porque os santos e a carreira dos santos e pecadores acabou depois daquele congresso do Chega, ou o que é que foi, onde eles foram. Não era só o vocalista que tinha ido. Talvez seja o Olavo Bilac, mas Bilac, não é? os outros santos e pecadores não vão levar a mal, mas eu acho que sem o Olavo Bilac, não sei se os santos e pecadores terão o mesmo género de não sei projeção. Como é que está a carreira deles, para não tenho acompanhado, já não acompanhei enquanto existia, acho que não tenho acompanhado. Sim. Agora quando parece não existir. Eu também não sei, porque o Olavo Bilac, por exemplo, ele nunca conseguiu ultrapassar aquele problema de ter dificuldade em falar. Tinha aquela voz que denunciava ter uma certa dificuldade, mas eu acho que coitado do homem, foi perseguido miseravelmente com aquela história. Miseravelmente. O homem ia ganhar, coitado, ia ganhar a vida dele lá no Congresso, lá do Chega, ou o que era. E caiu tudo em cima, quer dizer, mas se fosse uma coisa do Bloco de Esquerda tanta festa do Avante que ele tanta festa do Avante, sim, é verdade. É verdade, décadas de festas do Avante e nada. Mas lá está, o Chega à extrema-direita não está a defender, a festa do Avante defende apenas Stalin e a Frente Polisário e o Che Guevara, Deus, gente boa, não é? Um Mao Tse-Tung um Pol Pot, tudo sim. Malta, que até prova em contrário, porque ainda não passou tempo suficiente para saber efetivamente o que é foram 100 milhões de mortes, foram 110 milhões, não se sabe, não vamos. Sim, de qualquer maneira não foram muitos. De qualquer maneira não vamos precipitar-nos. Mas, portanto, os santos e pecadores para a primeira parte do Papa, naquele mega palco. Engraçado, muito obrigado. Eu apoio, eu não tenho voto na matéria, mas se tivesse. É claramente a escolha acertada antes do Papa, os santos e pecadores. Continuem a enviar os vossos comentários, a pôr os vossos comentários nos vídeos, no canal de YouTube do Comitê Central, que nós depois aqui vamos também fazendo menção àqueles que nos parecem mais disparatados, na verdade, os que parecem mais disparatados. Bom, vamos então ao último tema da semana para desenjoar um bocadinho, porque os dois primeiros temas foram algo pesados e vamos falar de festa. Festa faz lembrar o quê? Confetis, serpentinas, estamos quase no Carnaval, balões. Vamos falar um pouco de balões, porque o que é que acontece? A China... É uma coisa gira, talvez porque o Ano Novo Chinês também foi há dias, foi há pouco tempo, e provavelmente na sequência das festividades, o que é que eles fizeram? Lançaram balões, só que em vez de serem aqueles tradicionais balões que têm uma lanternazinha por dentro e assim, por sinal bem bonitos, eles parece que lançaram, diz que são 2 balões, 2 já foram avistados, são os balões um bocadinho maiores, têm para aí a altura de... Parece que sim. Parece que são balões, segundo eu li, que têm para aí a altura de 3 autocarros em cima uns dos outros. Portanto, são balões um bocadinho mais volumosos. E que depois têm na base uma boa correnteza de painéis solares. E, segundo consta, e esta é a parte que torna o balão provavelmente um bocadinho mais problemático, sofisticado material de espionagem. E estes balões foram... Exatamente. Estes balões foram vistos onde? Ora bem, sobrevoou os Estados Unidos todos, basicamente sobrevoou todo o país. O outro parece que foi avistado na América do Sul, eu ouvi falar nisso também. Mas nós vamos concentrar-nos, porque sobre essa há mais informação, neste super balão
chinês que sobrevoou todos os Estados Unidos. E essa Pois, é uma das aquele questões... que tentou espiar a Bolívia talvez não seja assim muito relevante, digo eu. Não sei também o que é que Uruguai, eles estavam, sim, não sei o que é que estavam ali a fazer. a espiar na Bolívia, mas de facto houve outro balão que acabou por atravessar todos os Estados Unidos, porque, segundo consta, o presidente dos Estados Unidos, que agora quer parecer um herói, porque mandou abater o balão, já sabia do balão há vários dias, Coitado. e segundo vários especialistas americanos da área militar, o balão podia perfeitamente ter sido arrebentado ainda sobre o Alasca ou sobre o Montana, ou assim, sem causar qualquer espécie de problemas. Aquilo parece Mas que veio do aparentemente Alasca, não é? veio do Alasca, Pois pois. ele levou o Canadá também, ainda por cima. Não tenho a certeza. Talvez do pela percurso. costa, talvez pela costa ali. Eu acho que Chegou, não, porque entrou ali na Califórnia, que estava mais quentinho e tal. foi mais, portanto, terá entrado mais por cima, não é? Porque Sim. sobrevoou o Alasca e o Montana, que se não estou em erro também é lá bastante a norte. É lá mais para cima, sim. Pronto, sim. e depois seguiu ali uma trajetória que veio desembocar, acho que As Carolinas. Nas Carolinas, exatamente. Ou do norte e, portanto, ou do sul, sim, saiu por aí, sim, acho eu. Num caso ou noutro, pronto, seguiu assim uma trajetória aparentemente talvez um pouco descendente. E acabou por ser abatido já sobre, se não estou em erro, já sobre mesmo sobre o Oceano Atlântico. Portanto, ele veio da China, atravessou o Oceano Pacífico, entrou ali no Alasca, pá, espionou não, essa é a questão, é porque a China diz que isto é um ato gravíssimo, porque é um aparelho não tripulado que tinha como missão estudar as condições meteorológicas. Porque nos Estados Unidos não sei, mas portanto o balão estava a espiar, sim, mas o tempo estava a espiar o tempo, porque a China não descobriu o AccuWeather, aqueles sites, weather.com, aquelas coisas, porque ele não gostam, não apreciam. E porque o sacana do tempo, lá está, é preciso espiá-lo porque está sempre a mudar, como sabemos bem, por força das alterações climáticas, portanto é sempre preciso estar de olho no tempo. Bom, a resumo da história, há polémica nos Estados Unidos porque aparentemente o balão chinês realmente teve a espiar tudo o que provavelmente são pontos de interesse estratégico que a China... Bases militares, por aí fora. E pronto, e Joe Biden, com aquela assertividade e rapidez no gatilho que lhe é reconhecida, e lucidez em geral, está a ser bastante criticado porque levou 4 ou 5 dias a tomar a decisão de abater o balão. Nós não vamos provavelmente acabar o programa com um vídeo, por acaso espetacular, de um balão a rebentar. F-22, acho eu, a arrebentar com o balão, que realmente... Não arrebentou tudo, porque aquilo estoura e depois cai uma coisinha, aquilo larga ali que as pessoas na internet já estão a interrogar sobre o que será, e há quem diga que é, portanto, é mais é Covid-23. Achas que é um frasquinho com Covid? Eu não acho, eu não sei nada, mas eu ouvi muitas pessoas, espero que a brincar, a falar do assunto. Eu vi algumas imagens e também tenho uma teoria, portanto, aquilo é um balão, não é uma bola, basicamente, e depois tem um penduricalho. Esse penduricalho é onde estará o material para espelhar. Depois desse penduricalho saem então os painéis solares, e portanto eu acho que o míssil, não sei se de propósito ou não, parece acertar na base do balão onde está ligado o penduricalho. Para fazer cair aquilo mais ou menos de forma intacta, não é? Não sei se talvez para conseguirem recuperar o material que... porque devem ter curiosidade em saber que material de espionagem é que ali vai. Que provavelmente é material de espionagem copiado de material de espionagem americano. Portanto, que outros balões já tinham copiado antes, provavelmente. Sim, portanto isto é um balão todo ele copiado, certamente. Ou então vão haver isso, é a mesma informação sobre o tempo. Ou então, sabes o que é? Se calhar chuva, estado do mar, aquelas coisas. Sim, ou então lá dentro vem um papelinho com uma daquelas coisas de sorte, não é? Se calhar é uma coisa da sorte. Fortune cookie. Um fortune cookie grande, que agora arrebentou-se e devem ter que... Tem uma frase gira qualquer, uma frase de autoajuda, não é? Daquelas de orientação. É possível que seja isso também, por acaso não me tinha ocorrido. Mas pronto, nada disto tinha acontecido com Donald Trump, como é óbvio, não é? Talvez não. Nem com qualquer outro presidente dos Estados Unidos nestes 200 e tal anos, não é? É possível que a China achasse... É que isto é realmente... Vamos lá ver, este balão, acho que é difícil de detectar por meios convencionais, porque aquilo aparentemente voa bastante alto. Mas realmente a China ter a veleidade de achar... Uma coisa é... Tiago, foi filmado, as pessoas andaram a filmar aquilo com telemóvel. Andaram a filmar, era como se fosse uma lua. A primeira filmagem que eu vi era alguém estranhar, a lua está aqui, o que é aquilo?
Mas o que é... Já há uns 3 dias ou 4. O que é um bocadinho assustador é que provavelmente os chineses perceberam que podiam enviar um balão, é que se fosse imagina que era um jato secreto hipersónico. Coisa tecnologicamente muito avançada, que fosse indetectável, não é? Sim, vamos passar por ali no instante, porque estes gajos não se topam que a gente anda a espiolhar, é um escândalo. Não, eles mandaram um balão. Um balão. Aquilo anda para onde o vento quiser, basicamente. Pensar, isto vai demorar uma semana a atravessar os Estados Unidos, não faz mal, que os gajos não estão nada preocupados com isso. É realmente incrível o Estado. Devia ter alguma espécie de orientação remota, porque para ir aos sítios certos. Acho que sim, acho que tem capacidade de ser mais ou menos... Não ia mandar para a China só uma quantidade de informação sobre, sei lá, campos de milho e coisas assim, que talvez não fosse sobre lagos no Canadá, que aquilo parece que tem para lá muito. Não fosse muito relevante, não é? Que ele deve ter alguma espécie de regulação, não é? Acho que tem, mas pronto, obviamente não é uma coisa propriamente muito fácil de manobrar, mas sim, acho que tem um tipo de orientação e provavelmente... De qualquer maneira um meio um bocadinho assim, anacrónico, ligeiramente arcaico, aparentemente, sim. Portanto é interessante os chineses terem achado que isto ia passar e pelo menos, e pelos vistos passou. Literalmente passou. E passou literalmente. Agora também li que gente a comentar que agora estava tudo mais descansado porque vão provavelmente recuperar a informação que vinha, que não volta neste caso para a China, então, mas aquilo eles não terão lá a forma de ver no telemóvel o que é que o balão estava a ver, aquilo não é uma coisa transmitida em direto para a China, por amor de Deus, os homens que inventaram o TikTok não sabiam pôr aquilo a transmitir direto. As pessoas, especula-se que a informação que estava no balão não saía do balão, é isso? Não, nunca mais saía, eu não sei, a certa altura vi alguém a falar sobre isso, mas provavelmente não parece, quer dizer. Provavelmente foi o Joe Biden a falar sobre isso. Só que uma tecnologia chinesa pode ter variado, não é? Assim, vamos acreditar, vamos ter esperança que sim, que hipótese, caso contrário... Acho que estava a transmitir imagens, acho que é isso, não é? Eu também não sei o que é que falta aos chineses saber dos Estados Unidos, porque eles andam a infiltrar altas esferas políticas e académicas e por aí fora dos Estados Unidos há tantas décadas que francamente não sei o que é que mais é preciso descobrir. Mas pronto, é uma história. Foi assim um episódio meio... engraçado. Bastante, assim, um bocado pitoresco e tal, mas pronto. Pitoresco, que se calhar se pensarmos um bocadinho mais sobre isso é como aquela questão que falávamos há pouco das declarações de Mariana Mortágua. Parece-me, no contexto certo, parecem muito engraçadas. Sim, mas... Quando começamos a pensar um bocadinho mais sobre isso, começam a parecer ligeiramente preocupantes. Sim, e tu falaste no Trump, eu não acho que isto não teria acontecido sob nenhum presidente americano. Nenhum. Desde o Washington até ao Trump. Quer dizer, acho que nenhum teria permitido que isto acontecesse desta forma, suponho. Não estou a ver nem o Jimmy Carter. Acho que nem o Jimmy Carter. Eu só referi o Trump porque é o imediatamente comparável. Não estou a ver sequer no tempo do Obama, né? Não imagino isto acontecer desta maneira, assim, não? Sim. Enfim, é uma história. O cantinho que nos dá é que os Estados Unidos também estão péssimos. Isto por aqui está péssimo, mas realmente na América, que é aquele país, não está de facto muito melhor. Não, mas não anima nada isso, pelo contrário. Nada, rigorosamente. Não. Pois não. Anima Marianas Mortáguas, por exemplo. Sim. Muito. Quase tanto como aumentar impostos até toda a malta perder as suas habitações. Mas bom, se calhar ficamos por aqui, Tiago, um toque de política internacional que também faz falta para desenjoar um bocadinho. Não vamos embora sem antes lembrar os nossos espectadores e ouvintes que, tal como aconteceu hoje, a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e que podem seguir a Lenga-Lenga do Costume também em podcast em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Em todos esses sítios onde for possível pontuar a Lenga-Lenga, façam-no, por favor, com a pontuação máxima possível e subscrevam o canal do YouTube e deixem os vossos comentários que, como viram hoje, depois nós escolhemos criteriosamente para trazê-los aqui ao programa. E por hoje ficamos por aqui. Acho que é isto, não é, Alberto? Ficamos. Vamos a isto. Obrigado. Tiago, até para a semana. Obrigado a todos. Obrigado. All eyes had been on this solitary object floating serenely through US airspace. Was it a harmless weather balloon or a spy in the sky sent by the Chinese? Whatever it was, the American government had decided enough was enough. Look at that trail of white vapour on the left of your screen. That is a US F-22 fighter jet streaking towards the balloon.
Then a second trail, this time from a Sidewinder missile, about to bring its journey to an abrupt end. Suddenly we saw something take off from the jet and knew it was a missile, and you could see the explosion. Didn't hear anything, but saw the explosion of the balloon. Whoa! Did you hear that? A few moments after the impact, the sound of the explosion can be heard at ground level. Then the remains of the balloon, its canopy torn to shreds, falls to the earth.